Então nós vamos falar agora sobre a vitória. Vitória do quê? Vitória sobre o pecado. Nós estamos numa guerra, como vimos de manhã, e essa guerra é contra o pecado. O pecado está na minha vida, na sua vida. E Deus promete uma vitória através de Cristo Jesus. Ele já ganhou a vitória na cruz, Ele quer nos dar essa vitória. E essa vitória não é só um perdão, é um perdão e um poder para você não cair mais. Que tipo de vitória? Olha só, esse verso é imbatível. Quem pode ler para mim? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém. Gente, não tem como falar que, não, mais ou menos, faz o seu melhor e depois Deus completa. Não tem isso. É para chegar ao homem perfeito, à medida a estatura completa de Cristo. É isso que Ele promete. É a vitória total. Deus não faz meia boca, filho. Mas eu não consigo. Não consegue mesmo. Nenhum homem consegue. A vitória é Cristo que dá. O poder é Ele que dá. Tem um lago ali embaixo. Alguém quer experimentar andar sobre as águas? Tá, pode ir. Eu acompanho para ver. Topa andar sobre as águas ali? É possível, Guilherme? A gente vai ficar aqui em cima olhando. E você vai atravessar até o outro lado por cima da água. É possível? Não, é impossível. Mas um homem já não andou? Quem andou? Pedro andou. E como é que Pedro andou? Pelo poder de Cristo. Se Pedro andou sobre as águas pelo poder de Cristo, nós podemos também andar sobre os pecados sem afundar neles pelo mesmo poder. Agora, se pensar, eu posso, você não pode. Mas Cristo pode através de você. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando a gente fala, é impossível vencer o pecado, é impossível não pecar. É mesmo impossível, se você pensar em você. Mas se você pensar no poder de Deus em você. Filipe estava em Jerusalém, de repente Filipe aparece na estrada de Damasco. Como é que ele foi para lá? Não tinha helicóptero. Deus o levou, teletransporte, pôs do lado da carruagem do etíope. Qual o problema para Deus? Você consegue ir para um outro sem equipamento? Vai para Itapeva agora lá. Não vai. Mas é possível? Para Deus é possível. É possível para a gente viver uma vida igual a de Enoque? Sim. Enoque viveu 300 anos sem pecar. 300 anos. Por que a gente quer limitar o poder de Deus? Sabe por quê? Porque a gente olha para nós. Aí olha para nós, não resolve. Aí não dá mesmo. Será isso possível? Será que tem uma promessa dizendo que isso é possível? Aí. Quem pode ler? Deus terá um povo zeloso de boas obras, que permanecerá firme entre as corrupções de séculos degenerados. Haverá um povo que se apegará tão firmemente à força divina, que será a prova de toda tentação. Gente, nem desenhando fica mais claro esse texto. Agora, presta atenção em que tempo verbal está esse texto. Qual é o tempo verbal? Futuro. Está no futuro. Por quê? Porque não tem esse povo ainda. Porque se tivesse esse povo, Jesus teria voltado. Deus terá um povo. Terá um povo zeloso de boas obras, que vai permanecer firme. Não é no último dia nosso caráter vai ser transformado negativo. No último dia só o corpo que é transformado, o caráter é transformado antes. Que permanecer firme no último dia, não. Permanecerá firme entre as corrupções deste século degenerado. É agora que você vai ter um povo zeloso de boas obras. Haverá, de novo, futuro. Haverá um povo que se apegará, como? Se apegará aonde? Tão firmemente à força divina que estará à prova da maioria das tentações. É a maioria que está escrevendo? Não, a todas as tentações. Esse povo não cai mais em tentação. Quando existir esse povo, o diabo sabe que perdeu a guerra. Aí ele começa a ser violento, aí começa a perseguição. Aí vem decreto musical, aí vem tudo. Enquanto não tiver esse povo, nós vamos ficar nessa vidinha de mais ou menos que nós estamos hoje aqui. E depende de quem para ter esse povo? Depende de quem? De mim, de cada um de nós. Cada um de nós.
Por isso que a gente pode apressar a volta de Jesus. Se você se prepara, você está apressando a volta de Jesus. Se você influencia outro para se preparar, você está influenciando, está apressando a volta de Jesus. A última geração será diferente das demais? Lembra que eu falei que a gente vai se assentar no trono na promessa? Eu falei, não, está escrito que nós vamos assentar no trono de Jesus. Por que essa geração vai sentar no trono de Jesus? Por quê? Porque ela é diferente das demais. Em que ela é diferente, nome? Vamos ver. Não escrevi, é que eu vou falar. Está escrito. Ela é diferente porque ela vai ter 100% da luz e vai ser fiel a 100% da luz. Não se achou engano em sua boca e são irrepreensíveis. Eles conhecem toda a luz e são fiéis a toda a luz. E vão viver à vista de um Deus Santo sem intercessor. Nunca o mundo teve sem intercessor. Não vai ter intercessor. Jesus vai ser do Santíssimo, não tem intercessor. O diabo vai fazer tudo contra esse povo, para arrepiar esse povo. Mas eles vão ser, vai ter angústia de Jacó. Angústia como nunca houve. Daniel 12, 2 está escrito o quê? O que está escrito em Daniel 12, 2? E naquele tempo se levantará Miguel a favor do seu povo, porque haverá angústia como nunca houve. Mas todo aquele que for achado escrito no livro será livre, será protegido, será liberto. Lê para mim, Daniel 12, 2. As palavras não são bem essas, então eu prefiro ler. O que é uma angústia como nunca houve? Se você olhar a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tsunami, tortura, AIDS, Covid, todas essas desgraças, terremoto, vai ter uma angústia pior do que essas coisas? Como? O diabo vai estar muito irado. Só que Deus promete libertação. Você sabe quando Cristo se levanta, quer dizer que ele está protegendo o seu povo. Se levantará Miguel. Meu povo. Daniel 12, 2. Os dois. E naquele tempo se levantará Miguel. 12, 2, né? Isso. E muitos dos que dormem em pó da terra. Não, errei. Então 12, 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo que é de angústia, qual nunca houve, desde que houver a nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrará-se o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Amém. Vai ter angústia qual nunca houve. Mas o que está escrito? Qual é a promessa? Será livrado o teu povo. Quem vai ser livrado? Aquele que tiver achado escrito no livro. Essa é a promessa. Agora só tem dois grupos, irmão. Tem aqueles que vão estar protegidos por Miguel e vão estar os que estão perseguindo os remanescentes. A última geração é diferente. Ela vai passar por essa angústia como nunca houve. Ela vai testemunhar diante do universo que a palavra de Deus é verdadeira, que Deus é fiel. Porque existe um julgamento hoje, universal. O que aconteceu? O diabo colocou acusações contra Deus. Isso é muito importante. Se você esquecer o resto, lembra disso. O diabo colocou acusações diante do universo contra Deus. Deus é injusto. A sua lei é impossível de ser guardada. Aí Deus fala, não, minha lei é impossível de ser guardada. Quem ganha essa discussão? Deus fala, o diabo fala, Deus fala, o diabo fala. Como é que resolve isso? Vou dar um exemplo. Eu falo assim, o Lincoln não sabe assoviar. Aí a Noemi fala, sabe? Eu falo, não sabe. Sabe? Quem que ganha, não? Você grita, não sabe sim. Eu falo, não sabe coisa nenhuma. Como é que resolve essa questão? Então, como é que faz? Hã? Ele assovia? Assovia para nós aí. Tudo bem, não sabe, mas alguém que sabe. Pronto, assoviou, ganhou. Pronto. Mostrou, é o jeito de resolver, mostra, assovia a criatura. A pessoa mostra e está resolvido. Então Deus fala assim, o meu povo pode vencer o pecado. A minha lei pode ser cumprida, a minha lei é justa, santa e boa. O diabo fala, não, a sua lei é impossível de ser cumprida. Não tem o que Deus fazer. Ele falou assim, então, eu vou mostrar através do meu povo. É por isso que Deus precisa de nós.
Ele precisa de nós, não porque ele precisa. Deus podia destruir tudo, fazer tudo de novo, mas ele é soberano e ele estabeleceu isso. Falou, eu vou ter um povo. Eu vou ter um povo. Eu vou ter um povo que terá tão firmemente a minha força que estará à prova de toda tentação. Eu vou mostrar para o universo que a minha lei é santa, justa e boa e possível de ser obedecida. É por isso que Deus conta contigo, para ser testemunha dele. Você vai ser testemunha de Jesus. Por isso você vai se sentar no trono de Jesus. Porque você está vindicando a honra de Deus diante do universo. Sabe o que é isso? É muito sério. Isso é muito sério. Não é, gente, não tem nada a ver com ser salvo. Não tem nada a ver com ir para o céu. Isso é coisa muito pequena. Ser salvo e ir para o céu é efeito colateral. Ah, eu quero ir para o céu. Quem que não quer ir para o céu? Qualquer um quer ir para o céu. Vida não morre, não tem dor, não tem nada de tristeza, tudo certo. Quem que não quer ir para o céu? Até o bêbado, o drogado quer ir para o céu. Não tem vantagem nenhuma. Vocês têm que falar mais baixinho. Tá? Vocês não têm vantagem nenhuma de querer ir para o céu. E outra, essa é uma visão egocêntrica. Eu quero ir para o céu, para desfrutar das bênçãos. Não. Nós estamos aqui para vindicar a honra de Deus, para justificar o seu nome, para mostrar para o universo que ele é justo. É por isso que nós estamos aqui. Por isso que essa geração vai ser diferente das demais. Ai, quando será isso possível? Nestes derradeiros dias. Sabe o que quer dizer derradeiro, Nico? Últimos. Nestes últimos dias. Não é no último dia, é nestes últimos dias. Quando prevalece a iniquidade e o amor de muitos se esfria, de novo futuro, Deus terá um povo que lhe glorifique o nome e se imponha como reprovador da injustiça. São um povo peculiar, leal ao quê? A lei de Deus. É esse povo que Deus está esperando. Por isso que você é adventista do sétimo dia. Não é porque a igreja é verdadeira, é para você vindicar o caráter de Deus, para você fazer parte desse povo que vai glorificar Deus e mostrar para o universo que ele é verdadeiro, porque aí vem o fim. Deus chamou um povo para isso. Em 1844 era para Jesus ter voltado, esse povo falhou. Depois em 1890 era para Jesus ter voltado de novo, esse povo falhou. E nós estamos de novo às margens de Canaã. E se a gente falhar, a gente vai voltar para o deserto de novo. E nós estamos lá no oba-oba, no show, na competição, na pizzada, quando a gente tem que estar buscando um povo que glorifique o nome de Deus. Está predita essa vitória? Eu nem sei se eu falo isso, acho que eu vou pular essa parte. Ou não? Vocês estão dispostos? Está muito pesado? Não. Tá muito denso? Está acompanhando? Tá bom. Apocalipse 10:7. O que diz Apocalipse 10:7? Quando o sétimo anjo tocar a trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, o qual anunciou seus servos os profetas. Quando o sétimo anjo estiver para tocar a trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, o qual ele anunciou seus servos os profetas. Qual é o mistério de Deus que vai se cumprir? Primeiro, o que acontece quando o anjo toca a sétima trombeta? O sétimo anjo toca a trombeta. Silêncio no céu. Isso. Por quê? Quando o sétimo anjo toca a trombeta, acaba a intercessão de Jesus. Ele sai do Santíssimo. Não tem mais intercessor. Não adianta pedir perdão. A terra está aqui, normal, acabou a intercessão. Um pouco antes de dele tocar a trombeta, acontece o que? Cumpre-se o mistério de Deus. Qual é esse mistério? Não é revela-se o mistério de Deus, é cumpre-se. Cumpre-se o mistério que já está revelado aos seus servos os profetas. Qual é o mistério que se cumpre? O dia e a hora da volta de Jesus serão... Não. Esse é revelado. Esse é revelado. Isso vai acontecer lá no finzinho das pragas. Essa é a revelação do dia da nova de Jesus, é no fim das pragas já. Tá. Tá lá. Isso é revelado. Agora se cumpre o mistério. É um mistério que se cumpre antes de terminar a graça. Porque quando o anjo está para tocar, ainda não acabou a graça.
Quando ele tocar, acabou a graça. Então, um pouquinho antes de acabar a graça, se cumpre esse mistério. Selamento? É isso aí, irmão. E onde está escrito isso? Colossenses 1, 23. 1, 28. 1, 26 a 28. Colossenses 1, 26 a 28. O que está escrito lá? Apocalipse 10, 7 diz que quando o sétimo anjo estiver para tocar a trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? A Bíblia se explica. Colossenses 1, 26 a 28. O que está escrito lá? Pode ler, por favor. O mistério que estivera oculto dos séculos das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos anjos, aos seus santos. O mistério que teve oculto não é um mistério que ninguém sabia. Ele não tá cumprido, mas a gente sabe. Que é o quê? Continua lendo. Aos quais Deus quis dar o conhecimento, a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o mistério que vai acontecer. Que é um povo que vai refletir perfeitamente seu caráter. Lê o verso 28 para ver se não é isso que está dizendo. O qual nos anunciamos, advertindo todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. É apresentar todo homem perfeito em Cristo, essa última geração. Um grupo de pessoas que são perfeitas. É isso que é o mistério de Deus que vai se cumprir um pouco antes de terminar a graça. Por que se cumpre um pouco antes de terminar a graça? Porque quando tem esse povo, a graça termina. Já não precisa mais, acabou o processo. Jesus só está esperando isso para terminar o seu ministério. Vocês estão entendendo a importância da nossa geração? O mundo, o sistema de redenção, o plano da redenção só está esperando um povo que reflita o caráter de Cristo perfeitamente para Jesus encerrar a graça. Gente, você acha que... Por que Jesus não voltou até agora? Jesus morreu na cruz. O que falta para ele voltar? Um povo preparado? Sim, mas o que se diz por aí que falta? Cumprir as profecias. O evangelho ser pregado para todo mundo. Isso, o que se diz em geral é que falta o evangelho ser pregado a todo mundo. E vamos distribuir livro então, e vamos. Mas o evangelho já foi pregado a todo mundo. Quer ver? Você está rindo porque você não está acreditando, né? Não, eu estou rindo porque eu já ouvi o senhor falar sobre isso. Em Atos, né? Colossenses 1, 23. Você está aí do lado aí. Está escrito o quê? Se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu. Pronto, o evangelho já foi pregado a toda a criatura debaixo do céu na época de Paulo. Por que Jesus não voltou? Jesus não voltou porque não tem esse povo. Porque pregar o evangelho a todo mundo vai ser feito de novo. Vai ser ocorrer de novo agora no alto clamor. Mas não era a única condição. A condição é ter um povo que reflita perfeitamente seu caráter. A gente põe a carroça nos freios dos bois. A gente quer pregar o evangelho sem ter o evangelho na nossa vida. Irmão, se eu batesse palma na sua casa e oferecesse remédio para crescer cabelo, você compraria? Olhando para mim. Pô, você está de brincadeira, né? Agora você vai pregar o evangelho que você não vive? Você vive igual ao mundo e quer pregar o evangelho? Não funciona. A gente tem que viver o evangelho para ter poder na nossa pregação. Tem que ser o poder do Espírito. Argumento não convence, filho. Você pode levar qualquer argumento, mostrar, tudo isso não adianta. Eles viram Lázaro ressuscitando, não adiantou nada. Eu vou levar um texto da Bíblia para convencer, não adianta. Por que a necessidade de um remanescente fiel? Por quê? Porque a honra de Deus e a honra de Cristo acha-se envolvida na perfeição do caráter do seu povo. Alta vocação, 1:5:2, que vai inspirado. A honra de Deus, por quê? Porque Deus falou aqui, vai ter um povo que vai ser fiel, e Satanás fala que não vai ter. Então Deus precisa desse povo para glorificar o seu nome, vindicar o seu nome. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida o quê? Na perfeição do caráter do seu povo. Você está entendendo, gente? Não é meia boca. Não é ser bonzinho. Não é, sabe, é perfeição. É tudo ou nada. Eu vou fazer um quadrinho aqui.
Fidelidade e capacidade. Luz é o que a gente conhece da palavra. Fidelidade só pode ser 100%, né? Não tem meia fidelidade, né? 100%, sim. E capacidade, ela foi diminuindo ao longo dos séculos. Vamos ver. Isso aqui como eu posso falar, é uma ilustração, tá? Não são dados certos. Na época de Abraão, eles tinham 30% da luz, fidelidade 100% e capacidade 90%. Forte. A primeira doença no mundo entrou depois de 2000 anos de existência no mundo. Quando teve a primeira doença, sabia disso? 2000 anos depois teve a primeira doença. Moisés, na época de Moisés, já tinha mais luz, fidelidade 100%, Deus já quer 100%, capacidade 70%, já caiu um pouquinho. Discípulos, tem mais luz, 70%, capacidade já caiu mais, só números ilustrativos. Pioneiros, 90% da luz, 100% de fidelidade, os fiéis, estou falando dos fiéis, né? E capacidade 30%. Agora, a última geração, nós. 100% da luz. Deus requer o quê? 100% de fidelidade. Nós vimos no texto lá, a mesma coisa que ele pediu no Éden. E a nossa capacidade, Deus vai mostrar para o universo que com esse povo ridículo que somos nós, nanicos, pigmeus, sem capacidade nenhuma, nós podemos ser fiéis a 100% da luz. E o que isso significa? Significa o que está escrito aqui, em Hebreus 11, 39 e 40. O que está escrito em Hebreus 11, 39 e 40? Hebreus 11 é o capítulo do quê? Da fé. Dos heróis da fé. Muito bom. No finzinho dos heróis da fé está escrito o quê? Esses não alcançaram a promessa. Todavia, a nós foi dado. Olha lá, lê lá. Está acompanhando? E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançarão a promessa. Não alcançaram a promessa. Isso, alcançarão. Provendo Deus alguma coisa melhor A nosso respeito. a nosso respeito. O que Deus proveu de melhor a nosso respeito do que proveu para os heróis da fé? O que nós temos mais que Moisés, que Abraão, que Jacó? Nós temos mais luz. Jesus é para todos. Nós temos só a única coisa que nós temos mais do que ele é mais luz. O resto nós temos menos capacidade, menos vitalidade, tudo menos. A única coisa que nós temos mais é mais luz. Pois não. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Por quê? Porque eles não viveram 100% da luz. E Deus, para justificar para o universo a salvação deles, vai apontar a nossa geração. Olha, Naomi, mesmo com um pouquinho de capacidade assim, mas com o poder da minha graça, ela foi fiel 100% dos mandamentos. Agora, aqueles que viveram no passado e não tiveram toda a luz, mas foram igualmente fiéis, se vivessem agora seriam fiéis, porque tinham mais capacidade. Você está entendendo isso? Consegue ficar claro isso aí? Nós, fraquinhos, pigmeus, com um pouquinho de capacidade, sendo fiéis a toda a luz, justificamos os do passado que não tiveram toda a luz, mas foram igualmente fiéis. Porque se eles estivessem aqui mais fortes do que nós, seriam fiéis a toda a luz também. Então Deus precisa dessa última geração para justificar os do passado perante o universo. Não é para Deus, é perante o universo. Gente, isso é muito solene. Eu não sei se eu estou conseguindo deixar claro. Por que a necessidade de um remanescente fiel? Deus terá, eu já falei isso aqui, Deus terá um povo, vindicar. Aqui, Deus terá um povo sobre a terra que vindicará a sua honra de novo futuro, dando honra, dando valor a todos os seus mandamentos, todos, não são 9, tá? Inclui o 4º mandamento. E seus mandamentos não são penosos, nem um jugo de servidão. Eu vou pedir um favor para você, você pode me ajudar? Eu vou dar um negócio para você segurar aqui. Faz a ilustração. Você gostaria de continuar segurando ou preferia pôr ali em cima?
Não pode pôr, filho. Obrigado. Obrigado. Essa ilustração é a lei de Deus. A lei de Deus fora de nós é um jugo de servidão. Você ficar segurando lá de fora, ai que peso, ai que difícil. Não é fácil, gente. Queria tanto voltar para o Egito, as panelas do Egito, ai que delícia. Eles que têm sorte. Você fica segurando lá de fora. A lei é muito difícil. Ai, queria tanto ir ali, mas não posso, né? Mas quando a gente pede para Deus escrever no nosso coração, ela não pesa. A hora que você come essas frutas, ela está dentro de você, você não sente mais o peso delas. Ela faz parte de você, ela está dentro de você. Se a gente pedir para Deus escrever a sua lei no nosso coração, ela não é difícil. Você vai amar guardar o sábado, você vai amar ser verdadeiro, você vai amar a fazer tudo o que Deus pede, vai ser um prazer, porque a lei está no seu coração. Agora, enquanto você está com a lei do lado de fora, você vai olhar para o pecado e ficar com vontade. Ai, Edito, vocês são felizes, eu estou aqui, né? Não posso. Você já viu gente que vai pedir emprego? Aí chega na hora de falar sobre o sábado e fala, eu tenho um problema. Você não tem problema nenhum, quem tem problema é ele. Ele que tem um problema. Olha, eu tenho uma bênção na minha vida. É mesmo. Eu tenho a bênção, eu tenho um dia que eu reservo para mim, especial. Uma bênção, não é um problema. Você leva, tem um problema aqui? Problema não, você tem a solução aqui. Então a gente tem que pedir. Como é que a lei é escrita no coração? A gente pediu, então Deus, Senhor, escreve a tua lei no meu coração. Muda meu gosto. Me ajuda a amar a tua lei. O que quer dizer vindicar a sua honra? Recuperar, justificar, defender, reclamar legalmente. Nós vamos defender a honra de Deus perante o universo, porque ele está acusado de injusto. Ele só pode resolver essa questão usando o seu povo. Por que vindicar a honra de Deus? Porque Satanás apresenta a lei de amor como uma lei de egoísmo e declara que nos é impossível obedecer aos mandamentos. Satanás fala, é impossível, é impossível. Satanás está constantemente procurando enganar os seguidores de Cristo. Quem que ele procura enganar? Por que ele procura enganar os seguidores de Cristo? Porque os outros ele não precisa enganar, já estão do lado dele. Ele procura enganar os seguidores de Cristo com o seu fatal sofisma. Sabe o que é sofisma? Sabe o que quer dizer sofisma? Engano. Com o seu fatal engano que dizer o quê? Impossível, né? Esse é o grande Satanás. Não, você tem jeito, você vai pecar mesmo, filho. Fica tranquilo, depois Jesus entende. Ele engana os seguidores de Cristo com esse sofisma. NG é maravilhosa graça. TTN desejar para as nações. Essa aqui é pesada, hein? Essa é pesada. Aí uma pode ler para mim? Todos quanto transgridem os mandamentos divinos estão apoiando a pretensão de Satanás de que a lei é injusta e não pode ser obedecida. Apoiam assim os enganos do grande adversário e desonram a Deus. Ah, mas a gente é pecador, a gente vai pecar mesmo. Ué, está escrito aqui, pecou, apoia o diabo. E aí? Quem falou que vai pecar mesmo? Quem que te enganou com isso? Pode ser que o homem caia? Pode ser, está escrito. Se alguém, o que está escrito em 1 João 2,1? Estas coisas vos escrevo para quê? Para que não pequeis. Essa é a regra. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Tem solução, não é para se matar. Mas a regra geral é não pecar. Agora a gente adotou a ideia de que nós vamos viver pecando. Isso aí é um caos. Isso veio do mundo evangélico, isso veio do catolicismo. Antes de vir para o mundo evangélico, veio do catolicismo. Eu não sei quando vocês já foram católicos, mas você peca e vai na missa. Você peca e vai na missa, vai confessar e acabou. A vida é assim. Vai pecando e vai na missa, confessando e fazendo lá pagando lá as penitências ali, confessa, e a vida sim. Não tem mudança, não tem transformação. Mas a obra de Cristo é vai e não peques mais.
Quem quer ser apoiador do diabo? Ninguém vai levantar a mão. Mas se a gente defender a ideia de que nós vamos pecar até o final, a gente está sendo apoiador do diabo. E olha só a pretensão dele, a lei é justa e não pode ser obedecida. Isso é o que nós estamos ouvindo hoje. Qual é a base do engano do inimigo quanto à lei? A base do engano é a definição católica de pecado, versus a definição bíblica de pecado. Qual é a definição católica de pecado? E qual é a definição bíblica de pecado? Qual é a definição bíblica de pecado? Transgressão da lei. Pecado é transgressão da lei. Qual é a definição católica de pecado? O bebê já nasce pecador. Pecado original. Esse é o grande problema da nossa teologia hoje. Você acreditar que já nasce pecador é definição católica de pecado. Você acreditar que o bebê nasce com inclinação e só peca quando escolhe é definição bíblica de pecado. Pecado é transgressão da lei, não é nascimento. Se pecado é nascimento, quem que é o culpado? Eu não sou. Eu não pedi para nascer. O problema é de Deus. Mas quando você entende que pecado é transgressão da lei e é escolha, você é o responsável. Mas isso é antigo. Quando Adão pecou, Deus falou: o que você fez, Adão? Ah, a mulher que me deste, me deu fruto. Você põe a culpa no outro. E a mulher falou o quê? A serpente A serpente que o Senhor criou, que me deu fruto, me enganou. Sempre a culpa. Hoje a gente está fazendo a mesma coisa que eles fizeram, estão pondo a culpa na natureza. É a natureza caída. O mal que eu não quero eu faço, mas o bem que eu quero isso eu não faço. Miserável homem que sou. Miserável, misericórdia. Capítulo 7 de Romanos não é Paulo convertido, é Paulo não convertido. Paulo convertido está em Romanos 8. Leia lá. A definição bíblica de pecado. Nossa única definição de pecado é a dada na palavra de Deus, quebrantamento da lei. Única. Outro texto, está em Deserto da Tentação. O apóstolo nos dá a verdadeira definição de pecado. O pecado é transgressão da lei. Não caia nessa de que pecado é natureza. Ah, o pecado faz parte do DNA, o pecado é intrínseco, o pecado latente, o pecado não sei o quê. Tudo lorota. Tudo conversa diabólica. Não é isso. Pecado é escolha. O que diz a palavra de Deus? Pai não transmite pecado ao filho, o filho não é do pecado do pai. A alma que pecar, esta morrerá. Responsabilidade sua, não tem nada a ver com o que você herdou da sua mãe. Deus dá poder para você se libertar de qualquer herança genética e qualquer tendência. Eu descobri que era alcoólatra aos 15 anos de idade. Eu não sabia que era alcoólatra. Minha mãe foi passar pinga na minha cabeça para tirar caspa. Sentei num degrauzinho, ela pegou o algodãozinho, mandou eu comprar pinga no pai, eu comprei uma garrafinha. Cheguei em casa, ela poçou a pinga no algodãozinho, começou... Ai, eu comecei a sentir aquele cheiro, me deu uma euforia, escorria a gotinha, eu queria lamber, mas eu fiquei assim eufórico por causa do cheiro da pinga. Meus dois avós eram alcoólatras. Eu herdei a genética do alcoolismo. Agora isso é pecado? É pecado se eu beber. Agora eu sou obrigado a beber porque eu tenho essa tendência? Eu fui, não faz muito tempo, hein? Eu fui aqui num Lambique para comprar melado, precisei sair de lá. Aquele cheiro de bebida me deixou doido. Aquele negócio, lembra? Sai, corre da tentação, fuja da tentação. Tem alguma coisa que te tenta, fuja. Agora, a minha inclinação vai ser tirada no último dia. Mas enquanto eu existo aqui nessa terra, antes do último dia, Deus me dá poder para não beber. Fuja, filho, sai de lá. Agora não, deixa eu dar só uma provadinha. Aí já era. Só uma provadinha, só uma pontinha da língua para ver como é que é. Pronto, já era. Você está entendendo esse negócio? Só um pouquinho, só uma vez? Pecado é escolha. Você decide pecar. Bom, vamos pular tudo isso aqui. Não vou pular. Ter uma natureza pecaminosa não é pecado. Está na lição de escola sabatina dessa data. Ter uma natureza pecaminosa não é pecado. Pecado é atendê-la. Tratar de teologia. Tendência para pecar ou tentação para pecar não é pecado. E nossa parte é escolha. Tudo depende da reta ação da vontade.
Nós estamos fazendo nossas escolhas. Com isso eu termino. Tudo depende da redação da vontade. Deus deu o poder de escolha para a gente escolher. Se você não quer pecar, você escolhe não pecar e pede força para Deus. Senhor, eu não quero desonrar. José foi a mulher do Potifar, ficou tentando ele muitas vezes, até que um dia agarrou ele, se livrou dela. Ele podia, eu sou escravo, né? Está exigindo, o que eu posso fazer? Pecado é escolha. A gente escolhe pecar. Seguir a Cristo é escolha, a gente escolhe seguir. Quando a gente escolher, Ele faz o resto. A nossa parte é só escolher. Não temos outra coisa. Não tem nada que a gente possa apresentar de bom. Nada. A gente só apresenta o nosso coração poluído e nossa grande necessidade. E fala, Senhor, opera em mim. Eu estou aqui para o Senhor operar em mim. Eu quero cumprir o teu querer. Isso aí. Alguém da vida no campo. Deus falou para a gente morar no campo. Ele deu uma ordem para nós. Está em vários lugares no Espírito de Profecia. Vários lugares. Vários. Não é conselho, não é orientação, é ordem. O Senhor ordena-nos. Sai da cidade. Então, mas eu não consigo. Também não consigo andar sobre as águas. Pede para Deus, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Me mostra como eu posso fazer. E Deus falou que vai revelar um ponto por vez. Um ponto por vez. Então não adianta querer o segundo sem saber o primeiro. Como é que eu vou me sustentar? É o segundo ponto, o terceiro, não sei. Não pergunta antes. O primeiro ponto é, para onde eu vou? Eu quero um lugarzinho assim, face norte, com varanda. Está pensando em você ou no reino de Deus? Senhor, onde eu posso ser útil à tua causa? Me manda para lá. Pode ser no interior da Paraíba. Minha esposa da Paraíba. Entendeu? Nasci lá. Então, pode ser, sei lá, pode ser na Itália, um lugar caríssimo. Nossa, lá eu sou pobre de marredeci. Eu compro coisa na xepa, porque é muito caro. Um limão custa R$5. Entendeu? Eu achei que era R$5 o quilo, eu peguei um pacote. Na hora de passar no caixa era R$5, era €1 por limão. Eu devolvi tudo. Lá eu sou pobre, não posso nem ter carro. Mas se é para ir para lá, eu vou. Não tem problema. Está disposto a fazer a vontade de Deus? Mas primeiro emprego. Gente, quem sustentou 2 milhões de pessoas no deserto durante 40 anos? Quem faltou para ele? Primeira coisa, decisão. Ajoelhe-se com a sua família. Fala, Senhor, o que queres que eu faça? Eu vou tudo para fazer a tua vontade. Mostra-nos o que eu quero. E não fica pedindo um sinal de coisa que está revelada. Isso é tentar Deus. Senhor, me revela se eu devo casar com homem ou com mulher. Está escrito já. Você vai perguntar se é para você casar com homem ou com mulher? Vai? Não, já sabe, mulher casa com homem. Homem casa com mulher. Não tem que pedir isso para Deus. Esse sinal. É para ir para o campo? Não precisa perguntar se é para ir para o campo. Já está escrito. Você tem que perguntar para onde você tem que ir. Senhor, para onde eu devo ir? É quando? Quando já passou da data. Senhor, onde o Senhor quer que esteja? Mas é difícil. Quem falou que é fácil? O caminho estreito é difícil. Se fosse fácil, estava no caminho largo. Aqui a gente encalha carro, aqui tem dificuldade com um monte de coisa. Mas é o que Deus pediu. Fácil é morar em Sodoma. Difícil é morar lá onde Abraão estava. Quem fez a vontade de Deus? Então, pede para Deus, Senhor, me mostra onde o Senhor quer que eu esteja. Quando Deus mostrar, não demora. E deixa o segundo ponto para Deus revelar onde você estiver. Ele não vai falhar. Qual é a segunda coisa? Senhor, como é que eu posso ser útil a Ti aqui? O que o Senhor quer que eu faça aqui nesse lugar? Ele sabe que você precisa comer. Ele sabe que você tem que pagar a luz. Você tem que comprar gasolina. Comprar alimento. E Deus vai respondendo tudo. Isso. Que o Senhor nos ajude a fazer as escolhas certas. Boa pergunta, irmão? Nenhum? Qual é a pergunta?
Qual a razão por que morar no campo? Boa pergunta. Deus não precisaria explicar nada para nós, porque Ele dá ordem e não precisa explicar. É igual criança, fala, olha, não pode mexer aqui, por quê? Não me interessa, eu estou falando para não mexer aqui, eu sou o dono, eu sou o pai, eu falo e você obedece. Certo? Você não tem que dar explicação para o filho por que você não quer que ele faça algo. Mas Deus, na sua bondade, nos explica. Para a gente ficar longe da influência do mundo. A influência, vou dar um exemplo, a minha netinha, quando ela viu o primeiro fumante, ela tinha 5 ou 6 anos de idade. Nunca tinha visto um fumante, que eles moravam no sítio, eles moravam aqui. Ela viu o primeiro fumante no aeroporto, eles foram viajar. Aí, mãe, o homem está pegando fogo, o homem está pegando fogo, mãe, não sei. O que ela viu? Ela viu uma coisa errada, que é fumar, pela primeira vez e se espantou. Se os filhos são criados vendo o pecado à sua volta, vê homem com homem, mulher com mulher, vê gente sem roupa, vê gente de tudo quanto é jeito, aquilo vai se tornando uma coisa normal. Não espanta mais. Quando você não te espanta mais o pecado, a chance de você aceitá-lo é muito maior. Por que Deus mandou eliminar os povos ao redor? Israel não fez e se perdeu por isso. Então é para a gente, primeira coisa, está longe da influência satânica. Segundo ponto, Deus se revela através de 4 coisas. Trabalho útil, Bíblia, natureza e experiências da vida. Aqui a gente não tem, aqui na cidade você tem dificuldade de pegar a revelação de Deus sobre a natureza. Aqui você vê Deus na natureza. Tinha um limoeiro coberto de praga. Aí veio um médico aqui, lá de Ribeirão Preto, um cirurgião. Naquela época a gente ficava domingo até de tarde, domingo de manhã, a gente saía fazer umas atividades e eu levei ele para tirar a praga do limoeiro. Aí ele falou, olha, você não precisa participar não, só olha, porque você é cirurgião, vai espetar a mão, depois você vai ter problema na sua profissão. Não, eu quero participar. Aí, lições da vida. Aquele limoeiro de longe parecia florido, porque a praga tomou conta dele e tinha flores, parecia uma árvore florida, mas era praga em cima do limoeiro. Por que a praga mata o limoeiro? Porque ela impede a luz do sol. Não, essa praga ela vem do chão. Ela vem do chão, se enrola, ela não suga o limoeiro, mas ela precisa de esteio, ela não tem firmeza, então ela pega a árvore. Mas ela impede a luz do sol, o limoeiro morre de inanição, por falta de fotossíntese. Que lição espiritual a gente pode tirar disso? O pecado nos encobre do sol da justiça, não vem a luz do sol da justiça sobre nós e a gente morre por falta de luz do céu. Nós vamos tirar as pragas. Quando vai tirar a praga, eu espetei a mão, sangrou. Quem que sangrou para tirar o pecado da nossa vida? Jesus sangrou para tirar o pecado da nossa vida. Quando você tirou as pragas, algum galho, algum pedaço do limoeiro veio junto. Às vezes quando a gente tem que deixar alguma coisa, alguma coisa de nós também tem que ir embora. Às vezes orgulho, egoísmo, alguma coisa sai da gente. Muitas lições da natureza tem, que você não tem na cidade. O seu vizinho liga o fone, eu fui pregar em bairro São Fernando, lá em São Paulo, Parque São Fernando. Misericórdia, a cama tremia. Eu pus protetor auditivo, pus travesseiro, eu não conseguia nem fazer oração. Tinha um funkão lá do lado lá. Aí foi até 5 da manhã, como é que pode? E as vidraças. E o homem já não escuta mais, mas o cérebro escuta. Aí fica com TDAH, com TI, não sei o quê, com doença cerebral, não sabe por quê. Deus quer que a gente saia do silêncio, ouvir a sua voz, ouvir o barulho dos pássaros. Outra coisa, são várias coisas. Eu tenho água pura aqui, ar puro. Olha meu pai, a saúde dele. Muitas doenças vêm por causa do ar contaminado, muitas. Outra coisa, na cidade você depende do sistema. Aqui, se tiver greve de caminhoneiro, não sei o quê, pode ter greve 10 anos, eu não morro, estou cheio de comida aqui. Eu tenho mandioca, eu tenho chuchu, eu tenho um monte de banana à vontade, eu tenho um monte de coisa, água, a água vem por gravidade. Eu vou ficar sem energia elétrica? Tudo bem, não tem problema. Eu ainda vou ter energia elétrica gerada pela luz do sol, mas água quente eu tenho para tomar banho. Então Deus quer cuidar de nós.
Ele quer que a gente tenha uma vida mais íntima com Ele. Olha o canarinho cantando. Diferente de escutar um sambão. Quando eu morava na cidade, era a campanha de vereador, a minha filha decorou, não que ela quisesse decorar, só de ouvir todos os jingles dos vereadores, todos, e cantava em casa. E chegava em casa, professor Vardão, para, que eu não aguento isso aqui. De passar na rua, o carro de som dos vereadores, ela decorou todas as músicas. Isso é para estar na nossa mente? Não. Para na nossa mente é para estar louvores ao Senhor, a palavra de Deus. Deus quer nos livrar disso. Outra coisa, você vai na cidade, você vai comprar seu alimento na feira, tudo com veneno. Aqui vocês comeram tanta coisa, tudo plantado aqui, sem veneno nenhum. Para a nossa saúde. São muitas, é uma lista de coisas superiores quando você mora no campo. Entende? Dorme bem, o silêncio da noite. Outra coisa, os filhos aprendem a ser laboriosos, porque aqui não tem empregado. Cada um precisa trabalhar. E eles veem lá a plantinha crescendo, eles vão colher, eles têm gosto de comer aquilo que eles plantaram. Criança de cidade é cheia de não gosto. Não quer isso aqui, não quer isso aqui, não quer. Que não quer? Não tem não quer. Isso aqui é que Deus deu para você, filho. Cheio de não quer. Tem um passarinho que chama quero. Aqui as crianças vêm não quero. Não tem não quero. Se Deus fez para nós, temos que comer. Que o dia que só tiver isso, como é que vai ser? Então as crianças aprendem a comer o que tem. Eu não conheço uma criança daqui da Redondeza que fala, não quero isso. Não existe. Come tudo. Então são muitas vantagens. Aprende a ser laborioso, aprende a ser útil, aprende os trabalhos domésticos. Como é a questão da segurança aqui? Olha, irmã, você está vendo as nossas janelas, não tem nem tranca, né? É um pauzinho podre aí que se o cara espirrar, ele cai. E essa porta aqui é aquelas portinhas de... Sem enfiar um negocinho aqui, ó, um estiletinho, que fizer assim, ela abre. Estamos aqui há 15 anos, a nossa proteção é o Senhor. Amém. Entende? O Silvio Santos foi assaltado. Sabia que entrou bandido na casa do Silvio Santos? Faz tempo já. O Pelé foi assaltado, o cara morreu. Sabe como é que roubaram o Pelé? Os caras estavam seguindo o Pelé, eu acho que ele não sabia. Ele comprou um piano chique de cauda. Os caras só sapeando. Quando a loja foi entregar o piano, eles tomaram o caminhão, encheram de bandido dentro do caminhão fechado, e entraram, chegaram na casa do Pelé como se fosse a entregadora do piano. Óbvio que eles abriram a porta, estava combinado. Tá? Quando ele entrou, só tinha bandido lá dentro. Então não tem segurança. O dono do Banco Safra, quando soube do sequestro do Abílio Diniz, sabe quem é Abílio Diniz? Dono do Pão de Açúcar, rico, sequestraram o Abílio Diniz. O dono do Banco Safra ficou com medo, falou, não vou mais morar no Brasil. Se mudou para um país da Europa, um paísinho que esqueci o nome agora, na Itália. Ele só mora rico, lá só mora milionário. Hã? Não, acho que é Mônaco. Foi para Mônaco. E apartamento de cobertura, todo o andar dele, morreu queimado. Um empregado botou fogo no apartamento, isso foi descoberto depois, para salvar o cara, para ganhar recompensa. Na cabeça dele, eu vou botar fogo, eu salvo ele é ricão, vai me recompensar. Só que o fogo saiu do controle e o cara morreu queimado. Não tem segurança. Lá não tem bandido, lá não tem crime, mas morreu lá. O Senhor é a nossa proteção. A gente não precisa se preocupar com isso. A gente se preocupar em servir a Deus. Servir a Deus, o bandido chega aqui, eu vou convidar ele para fazer oração. Mãe, tudo bem, Senhor. Mas vamos orar por Deus. Orar para a sua família, por você. Quero a sua salvação. O que você está precisando? Pode levar. Isso aqui não precisa nada disso aqui. Pode levar o que você quiser. Então o Senhor é a nossa escudo. Nosso pior inimigo somos nós mesmos. Esse é o nosso inimigo. A gente tem que ter mais medo de nós mesmos.
E a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, a nossa guerra é contra o diabo sabe onde está. Né? Uma dúvida aqui, sobre a questão da escola para as crianças, por exemplo. Muito bom. A educação tem que ser em casa. Sim, Mas escola. tem a questão do conselho tutelar, que fica rastreando a gente, né? O conselho tutelar não incomoda se você educar bem seu filho. Raramente alguém vai ser incomodado pelo conselho tutelar com uma criança bem educada. O conselho tutelar já esteve aqui, contei para alguém ontem, já veio aqui mais de uma vez pedir favor para a gente cuidar de um menino lá de que eles acharam na rua. Fiquei 2 meses com o menino aqui, eles sabem tudo. Eu já fui lá conversar com eles. Olha, lá em casa assim, a gente não dá para a escola, a criança trabalha, se precisar apanha. Ela chamou a psicóloga e chamou a outra lá, uma reunião, para me ouvir. Falei lá quase 2 horas do que a gente fazia. Sabe o que a psicóloga falou? Eu quero criar minha filha assim, do conselho tutelar. Tá bom? Agora, chega na casa da pessoa, a criança está ranhenta, sabe? Catarro escorrendo, piolho na cabeça, fazendo aquele furdúncio, casa tudo bagunçada. Criança não sabe nada, não sabe nem falar. Ué, está abandonada. Agora, minha netinha fala 3 idiomas. Ela fala português, inglês e italiano. Italiano mais ou menos, mas inglês ela fala bem. Tem 11 anos de idade. Toca 3 instrumentos musicais. Costura, faz tudo em casa. Fala um português corretíssimo. O que você vai mexer com ela? Não mexa nessa criança. Ó, teve um caso aqui de um irmão que foi denunciado. Estão morando bem aqui do lado agora, mas eles moravam mais para baixo. Geralmente quem denuncia é parente. Parente é que fica avó, tio, que fica revoltado. Eles não sabem, não é que eles fazem pensando no melhor, mas aí o conselho tutelar foi lá na casa desse irmão nosso Edmar. 2 senhoras do conselho tutelar, mais um motorista. Aí bateram palma lá, a mãe estava mais longe, na rocinha lá embaixo. Aí chegou a mocinha mais velha, o menino mais novinho, a menina de uns 10 anos, 11 anos. Ô, boa tarde, pois não, eu queria falar com sua mãe. Está assim, por gentileza, entra. Entra, por favor, senta, eu vou chamar a mamãe. Mano, vai chamar a mamãe. Vocês aceitam água? Olha só, menina de 10 anos. Vocês querem usar o banheiro? Fica à vontade. Um momento só que a mamãe já vai chegar. Casa arrumadinha, falando direitinho. Quando a mãe chegou, eles falaram umas 3, 4 perguntas e foram embora, nunca mais voltaram. Vai mexer nessa família? Por quê? Você entra numa casa, hoje os molecados estão pulando do avesso, virando tudo bagunçado, não tem educação, não sabe servir uma pessoa, não sabe ser gentil. Vai transformar essas crianças nisso? Não, deixa assim. O conselho tutelar não é nosso inimigo, o conselho tutelar é nosso amigo. Eles nos ajudam. Entende? Aqui o juiz, tudo já nos conhece, o pessoal já nos conhece, sabe como é que a gente procede. Eles pedem a nossa vida. Tem aqui um negócio que chama família acolhedora. Já ouviu falar disso? Aqui no nosso município foi votada a lei da família acolhedora. Em vez de mandar para orfanato, eles mandam para instituição, eles colocam numa família para a criança ficar em período que for necessário, não é adoção, é para cuidar, ganha um salário mínimo por mês da prefeitura para cuidar dessa criança, até que o juiz decide o que vai fazer com ela. Às vezes precisa passar um tempo e tal. E a mulher do conselho tutelar me chamou lá e falou, olha, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você me indique as famílias da sua igreja para ser família acolhedora. Glória a Deus. E eles sabem que as famílias aqui são assim. Por que ela está pedindo a nossa ajuda? Porque eles sabem que isso é bom. Eles veem os resultados, eles veem nossos filhos. Entende? Então não se preocupe com o conselho tutelar. Se preocupe só em fazer a vontade de Deus. E outra, não precisa trazer a escola para dentro de casa, é outra coisa errada.
Ensina esse monte de bobagem para as crianças que não precisa. Ensina a palavra de Deus. Trabalho útil. Trabalho útil ensina tudo. Você ensina matemática no dia a dia. Fazer um pão, já ensina porcentagem, já ensina química, biologia, física. Vai congelar o pão. Por que vai congelar? Por que usa panela de pressão? Explica tudo. Você não sabe. Maria também não sabia. Ela foi iluminada pelo Espírito Santo. Ela pediu o Espírito Santo para ensinar Jesus. Jesus não frequentou a escola. E aos 12 anos deu aula para os doutores. Eu não tenho pedagogia. Não precisa de pedagogia. Precisa de fé. Precisa de dedicação para estudar a palavra de Deus. Deus vai iluminar. Essas crianças precisam aprender tudo. Eles têm que saber a Bíblia. Eles têm que saber livros de cor. Eles não sabem nada hoje. Não sabem um verso, um versinho, 2, 3. Vai decorar. Eles têm a mente uma esponja. Uma mente de 16 anos é uma esponja. Com a idade dele eu sabia 440 versos de cor. Não estou falando isso para orgulho próprio, não. Isso é para mostrar que é possível. Por quê? A minha professora da escola sabatina me incentivava a decorar. Era uma americana chamada Phyllis Benfield. Ela dava toda semana 2 versos para decorar. 2 versos para decorar por semana, durante um ano você sabe 110 versos. Em 4 anos você sabe 440. Por que não? Qual o problema? Não é problema, é fácil. É só ter constância. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Os nossos filhos precisam ser bíblias ambulantes. Eles tinham que saber a verdade. Conhecer toda a nossa doutrina. Mas eles sabem joguinho, sabem Playstation, Play não sei o que, essas coisas, eles sabem tudo. Sabem jogar no celular, mas não sabem abrir a palavra de Deus e falar, filho, mostra a razão da tua fé. Por que você é adventista do 7º dia? Não sabe. Nós estamos perdendo uma grande chance de educar nossos filhos para Jesus. A prioridade da nossa vida são os nossos filhos. E não é vestibular, moça. Não é faculdade. É a sua salvação e a de outras pessoas. Nós estamos trilhando um caminho que o mundo preparou para a gente. Nós vamos no caminho da vaca, sabe? Você pode ver nos pastos aí, tem trilho. O pasto tem os trilhinhos, sabe o que é o trilho? O trilhinho onde a vaca sempre passa no mesmo lugar. Nós seguimos o trilho do mundo. A gente segue o trilho que o mundo faz para nós. Nós não podemos seguir o trilho do mundo. Isso é loucura? É loucura mesmo. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Quando é que foi diferente? Dá outra face, não é loucura? O cara que dá um tapa na cara de você vira outro lado? Isso é loucura. Se o ladrão te pegar a túnica, dá a capa também. Isso é loucura. O evangelho é loucura, ou não? O evangelho é loucura. Loucura para o homem. Agora a gente não quer, a gente quer a sabedoria humana. A gente quer ter o salário no final do mês garantido. A gente quer ter nossas coisas tudo certinho, nosso conforto. Muitos são chamados e poucos escolhidos. O caminho estreito é estreito. E cada vez mais estreito. E cada vez deixando coisas. E cada vez deixando coisas até ficar sem meia. Última coisa que tem que deixar meia. Assim, isso não é literal, tá? Mas a gente vai deixando coisas, deixando coisas. Para mim isso aqui já é muito. Eu olho para cá e falo, nossa, quanta coisa que eu juntei sem necessidade. Estou me desfazendo de tudo que eu posso. Tudo que eu posso. Eu morava nessa casa. Ocupava aquele quarto ali, minha filha ocupava esses 2 para visitas. Depois, nossa filha ia dormir no closet, naquela closet aqui no fundo, para ocupar os 3 quartos. Depois nós mudamos aqui para a casa do caseiro, para aqui ficar tudo para visitas. Hoje eu acho que a casa do caseiro já é muito grande para mim. Não preciso daquilo tudo. Para que eu preciso de uma casa de 120 metros? Muito grande. Eu morava numa casa de 600 metros. Aqui tem 250. A minha tem 120. Eu já sou um exagero. Para que mais? Para que 20 camisas? Para que 20 camisas? 4, 5, acabou. Para que 8, 10 blusas? Quantas você usa? Eu só uso uma blusa cada vez. Para quê? A gente junta muita coisa. Pesa muito, pesa, tudo pesa. Simplificar a vida. Simplificar a vida. Os nossos filhos precisam aprender a simplicidade. Muito brinquedo, muito isso, muito aquilo. A criança precisa trabalhar, a criança precisa aprender a ser útil. Tem tempo de brincar? Sim. Mas precisa
O tempo maior de uma criança é ajudando. Ajudando os pais. Os nossos filhos não aprenderam isso. É isso aí. Mas o conselho tutelar não é uma ameaça. Não é problema. E não precisa trazer a escola para dentro de casa. Não precisa ensinar geografia, história. Isso vai ensinar história. Dom Pedro I chegou na beira do Rio Ipiranga e gritou independência. Ai, que bobagem. Nunca aconteceu isso nunca. Quem é que ensina uma bobagem dessa uma criança? Sabe, essas coisas que não tem nada a ver. Para que enfiar essas coisas na cabeça de uma criança? Para que saber equação de segundo grau? Vai usar onde, filho? Na hora de fazer o arroz, você faz equação de segundo grau? Não. Vai fazer pão, você usa a regra de 3? Não. Para que saber tanta coisa que não serve para nada? Nada. Só para encher cabeça e ocupar espaço que deveria ser usado para coisa boa. Aprende. Ele vai falar que a gente tem que aprender anatomia do corpo humano, tratamentos naturais, fazer uma boa comida, equilibrada, nutritiva, um bom pão, fazer sua roupa. Minha filha aprendeu a fazer a própria roupa, cortar e costurar, por que não? Quando você aprende a fazer sua roupa, você aprende de matemática, geometria, você tem para cortar, não é simples. Você tem que fazer conta, tem que saber. Vai fazer a comida, tem que saber matemática. 80% de farinha integral, 10% de não sei o quê, tem que saber a porcentagem. Vai pôr os talheres. Quantas pessoas? 7. 3 talheres cada um. Quanto dá, filho? 3 vezes 7, já está aprendendo tabuada. Não precisa sentar e fazer continha. É no dia a dia que aprende. Vão ser sábios, não vão ser coitadinho que fica só sabe se puser a continha. Se não puser o negocinho, não sabe dividir. Tem que pôr lá o sinal, e fazer aquela técnica que a professora ensinou, você não consegue. Não sabe dividir. Não sabe o que é divisão. O que é divisão? Se você perguntar para uma criança o que é multiplicação, não sabe. O que é multiplicação? É vezes, não. Vezes é o sinal. Não sabe qual o significado da multiplicação. A escola emburrece. Eu estou falando que eu fui professor. A escola diminui o cérebro das crianças, tira a criatividade. Os gênios não frequentaram a escola. E nas últimas décadas não teve mais gênios. O gênio, Thomas Edison frequentou que escola? Einstein frequentou que escola? Escola emburrece, tira a criatividade. Vai você ser um imitador dos outros. Todo mundo quer ser igual. Apareceu a marca tal, todo mundo quer aquela marca. O cabelo do coitado, o jogador de futebol cortou o cabelo assim, todo mundo no outro dia está com o cabelo assim. A gente tem que ser imitador de Cristo, não de jogador de futebol. Irmão, nós estamos muito longe do que Deus pede, muito longe. Eu não quero assustar ninguém, não estou criticando ninguém, porque a minha vida precisa de muita reforma. Mas eu quero dizer, não adianta ser cristão meia boca. É melhor não ser nada. Para ser meia boca, você pode estar se tapeando, está perdendo tempo. Para tudo ou nada. Eu peço para vocês, em oração, falar com Deus e escolher tudo. Principalmente os jovens. Não tenho vergonha de ser diferente. Esquece Campuí, cara. Deus não está ali. Ou está? Na bagunça, na competição, na gritaria, na farra, como é que Deus pode estar ali? É? Sai do chão, pula! Deus é Deus de ordem, de reverência. Tem pessoas ali que são fiéis? Tem. Inocentes, ingênuos, talvez sem saber, mas naquele estilo de programação Deus não aprova. Aprova. Bagunça, barulho, competição, imagina. Isso é coisa que Deus não aprova. Teatro, fantasia, festa de fantasia, de onde saiu isso? Isso não é cristão, filho. Ah, mas é legal. Sodoma também era legal. Estou falando alguma coisa absurda? Você acha que é absurdo isso? Agora a gente tem que tomar uma posição. Agora, pode ser que Deus peça para alguém ficar na cidade? Pode. Deus pode pedir todas as coisas. Ele não pediu para
para Oséias casar com a prostituta? Não pediu para Isaías pregar nu? Você sabe que Isaías pregou nu 3 anos? Sabia? Não? Olha em Isaías. 20, verso 3, me parece. Isaías pregou nu por 3 anos, porque o povo não prestava atenção. Deus falou, fica nu e eu pregar. Aí o povo, aí eles escutaram Isaías pregar. Olha a vergonha que o cara passou para fazer a vontade de Deus. Não mandou Abraão matar o filho? Coisas contrárias à sua lei. Mas Deus mandou de forma específica e inequívoca. Se Deus quer que você fique na cidade, Ele vai falar, você fica na cidade. Eu preciso de você na cidade. Pode ser que Deus queça. Ele não deixou um profeta dentro de Jerusalém? De noite falava que Jerusalém vai ser destruída? Deixou um profeta dentro de Jerusalém. Esse profeta morreu no cerco, mas Deus deixou um profeta ali. Pode ser que Ele peça para você ficar na cidade. Mas você não se eleja exceção. Não, eu vou ser exceção porque eu tenho que pregar na cidade. Mas você não está pregando coisa nenhuma, você está lá por outras razões. Agora, não se eleja exceção. Deus que elege exceção. E como é que a gente prega na cidade? Está escrito. Meu povo deve morar no campo e pregar na cidade. Está em Evangelismo, página 77. É o anjo que fala. O anjo fala. As cidades serão divertidas? Sim, mas não por morar nelas o povo de Deus, mas visitando-as de postos avançados. É isso que está escrito. Senhor, tem compaixão de mim. Te esperei, por ti esperei. Seja meu braço direito cada manhã, minha salvação em tempos difíceis. Senhor, inclina o teu ouvido, abre os olhos, abre e vê. Seja meu braço